Posso ler? A letra revista e corrigida, que é vai estar um pouquinho diferente da minha, tá? A minha de velha, só o meio da revista corrigida. Então um pouquinho melhor que a minha. Tá? Mas eu vou ler, diz assim. Então, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. Ali, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o confortava. E posto na agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Bem, vamos assentos em nome de Jesus. Glória a Deus! Obrigado, Jesus! Aleluia! Estou muito feliz por ter voltado para essa congregação. Eu pensava em vocês semana passada. Estava com vontade de vir aqui de novo. Eu vou ter que fazer um contrato com vocês. Eu tenho que comprar uma igreja, eu tenho que pregar 2 vezes por ano, pelo menos. Vocês não me convidam, eu chamo o pastor e aviso: o pessoal não me convidou aí. Então eu acho que eu vou fazer um contrato aqui. Pelo menos 2 vezes por ano eu tenho que vir aqui dar um oi para vocês. Claro que tem dias também que eu me fome, quando ele vir, não venho, né? A senhora sabe que é verdade. Mas eu quero pregar 2 vezes por ano aqui. Então é uma no primeiro semestre e uma no segundo. Então já pode marcar para depois de junho, pode marcar outra. A senhora sabe que na agenda é concorrida. Não é nada, estou brincando. É bom ver a Tamires, abençoe a vida, Tamires, a família, a todos vocês. É gratificante para a gente voltar a pregar na lugar. Eu digo para alguns colegas meus, é fácil ser convidado para pregar. Às vezes voltar é um pouco mais complicado. Então quando a gente volta, porque alguma coisa boa a gente deixou. Eu estava olhando o púlpito aqui embaixo, pastor, só não sabe o perigo que tem deixar eu pregar no púlpito embaixo. Assim. Porque eu me lembro de escola bíblica, me lembro de culto de ensinamento. Vocês não imaginam o que sai dos cultos de ensinamento. Olha aí, viu? Não se arrisque aí no culto de ensinamento da minha igreja, que sai de coisa lá. Uma vez uma irmã perguntou, falando sobre arrebatamento, uma irmã perguntou: pastor, e nós gorda, como é que nós vamos subir? Como é que eu vou responder uma pergunta dessa para minha irmã, que era minha amiga, e nós gorda, como é que vai ser, pastor? Jesus leva magro, leva gordo, leva feio, leva comido. Então os cultos de ensinamento é uma bênção. Eu não sei como começa, não tenho a mínima ideia de como termina os meus cultos de ensinamento. Um dia marca, a gente vem conversar aqui um pouquinho com essa gente. Em vez de pregar, a gente vai conversar aqui um dia com vocês. Ok? Eu trouxe esse texto meio engraçado hoje. E como diz um colega meu, pastor, meu cunhado, eu vim para pregar na igreja um dia, pegou a Bíblia e disse: eu não sei direito o que eu vou dizer. Me desarmou que eu tinha convidado ele, e eu estou meio que no inverso hoje. Eu não sei direito o que eu vou dizer, mas Jesus tem uma coisa boa para nós nessa noite, através da Bíblia Sagrada. Eu tenho procurado falar o que está na Bíblia, porque o que está na Bíblia nos firma naquilo que é necessário. E sabe que a vinda de Jesus, dizia o pastor Bulhon, acredite eu ou não, vai acontecer. Queira eu ou não, vai acontecer. Esteja eu preparado ou não, vai acontecer. Uma coisa que não dá para escapar da realidade do término da caminhada do ser humano nesta terra. E eu estava quase me assanhando para cantar, se tivesse a guitarra, eu acho que eu ia cantar. O hino que diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais. É Jesus falando na igreja: breve irei aí te buscar. Buscar. Esqueci uma prova, eu não fui cantando. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, a um rio de paz, ao lar que Deus, ao céu que Deus chamou de lar. Então o crente tem saudade do lugar que ele ainda não foi.
como canta a poetisa e cantora Marcela Thaís, saudade do lugar que eu ainda não fui. E o crente, ele tem saudade do céu que nós ainda não fomos. Mas não é o nosso físico que tem saudade do céu. Nós saímos de Deus e para lá nós voltaremos. Então, na verdade, o nosso espírito, ele tem saudade do lugar que ele saiu. Lembram do Gênesis, capítulo 1, eu acho, 2, que Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí Deus diz que soprou naquele objeto, naquele boneco, como vocês queiram imaginar, como foi feito o homem, e soprou, e ele soprando veio o espírito de vida sobre aquele homem. Esse espírito de vida é o que tem saudade do céu. Então, quando nós um negócio esquisito que tu não sabe o que é, que tu não se sente bem aqui nessa terra, tu não se sente bem aqui neste mundo, eu vou explicar para ti o que é então. Isso é o teu espírito com saudade do céu. É a tua alma com saudade do céu. Então o crente, de vez em quando sente algo muito estranho, é saudade do céu. E eu vou dar aqui um conselho para vocês, já que eu estou com gente de culto de ensinamento hoje. Um colega meu conversava comigo ontem, eu dizia, eu fui pastor de igreja uns anos atrás, e eu dizia assim: quando tu acordar de madrugada, não fica bravo, não xinga ninguém, não acorda o marido, não acorda a mulher, não faz nada disso. Se tu acordar de madrugada e não conseguir dormir, é Jesus te acordando para falar com ele. Então eu vou dar um recadinho para vocês, tá? Tem uns crentes que estão aqui, sabe que às vezes eu prego, às vezes eu profetizo, nem sinto que eu estou profetizando, tá entendendo? Mas às vezes a gente acorda de madrugada e fica bravo, né? Vai, acorda, não consigo dormir. Recadinho alto para ti. Tenta orar, isso não vai melhorar. De repente, orando, tu vai falar com Deus, aí Deus vai te abençoando, vai tocando no teu coração. Não fica bravão, não, quando acordar de madrugada. Em vez de ficar bravão, ir para a cozinha comer, os 2 ou 3 vão acordar. Vai, dobra o teu joelho e fala com Deus. É a tua alma com saudade do céu. Quem está gestante pode. Só. Quem está gestante pode. Tá bom? Fica na paz. Não briga comigo, não. Fica tranquilo. Tu pode. Os outros, não. Deixa para o texto. Jesus, ele está encerrando a sua caminhada nesta terra, o seu ministério, e ele precisava cortar o cordão umbilical dos discípulos. Eles dependiam sempre de Jesus. Ficava alguém doente, quem é que curava? Jesus. Aparecia alguém demoniado, quem é que libertava? Jesus. Tinha que precisava alguém para pregar um sermão, quem é que pregava? Jesus. Só que Jesus tinha que ir embora. Ele indo embora, precisava alguém para continuar a fazer aquilo que ele deixaria de fazer. Eu não sei quanto tempo vocês são crentes, a maioria de vocês aqui. Não sei qual é o ministério de vocês, não sei qual é a chamada de vocês, não sei qual é o propósito de vocês para com Deus, e não sei qual é o propósito de Deus para com vocês. Mas eu preciso informar a vocês que chega um momento que a gente precisa fazer algo para Jesus. E esse algo para Jesus, ele vai depender de um desprendimento nosso. Só que às vezes a gente não quer fazer. Lembra de Deus falando com Jonas? Jonas, eu preciso de ti aí. Nínive, muito bem. O que Jonas disse? Não vou. Simples assim, está na Bíblia. E Jonas disse: não vou. Não vai, Jonas, não vou. Tu vai para onde? Eu vou para Tarsis. Tu vai para Tarsis. Parece uns crentes, né, que ficam brigando com Deus. Não parece. Não só vocês. Mas parece uns crentes que Deus diz: faz. O crente diz: não vou fazer. E acha que vai ficar assim mesmo. Fica não. Jonas foi para Tarsis. Indo para Tarsis. Veio um temporal, é isso, né? Veio um temporal, vento, chuva, não sei o que mais. O pessoal começa a jogar tudo fora. Não vou entrar nessa seara hoje, mas às vezes o crente erra, o que sofre é os outros, você não sabe por que os outros estão sofrendo, é porque o crente está errando. Vou falar só isso, vou parar de falar dessas coisas aqui. Ele começa a jogar as coisas fora. E aí o Jonas está dormindo. Que vontade de falar a verdade, vou falar. O Jonas está dormindo. O crente é pronto e vai dormir, está entendendo? É capaz de pedir oração para o pastor. Que
e prova. Não são vocês. Viu? Jonas está dormindo. E aí alguém descobre que Jonas está dormindo. O único crente que tinha no barco estava dormindo. Ai, Jesus. O crente é diferente. Mas é diferente para melhor. Na verdade, o crente é ponto de referência. Eu leciono toda segunda e terça-feira na minha igreja. Segunda-feira em Eldorado do Sul e terça-feira na Bom Jesus. Eu tenho um grupo de alunos de escola bíblica. Eu digo para eles o seguinte: vocês são meus alunos, eu falo assim para eles. E vocês são ponto de referência na igreja. Qualquer dúvida que os outros que não vêm na escola vão perguntar para vocês. Aí, e isso é um desafio na minha igreja, vou fazer aqui também. Na minha igreja, quem decorar um versículo bíblico que eu deixei para eles ganha uma caixa de bombom. Marca a data que eu venho em setembro pregar. Quem decorar um versículo bíblico ganha uma caixa de bombom. Aceita o desafio? Uma caixa de bombom. Besteira. Tá, Ferreiro Rocher. Tá, não. Ferreiro Rocher não tem caixa. Ferreiro Rocher não é caixa, não tem. Esther 8 e 9. Quem decorar Esther 8 e 9, vamos marcar na sua agenda setembro ou agosto. Quinta-feira, tá? Final de semana é difícil para mim. Complicado. Meu pastor não deixa eu ficar para mim comigo quando eu quero sair no final de semana. Não, ele fica sentadinho. Pastor, eu quero pregar domingo. Tá brincando comigo? Não, estou brincando contigo, não vou mais. Simples assim. Então, a Thalita está palavra procurando ali. Esther 8 e 9. Anota na Bíblia aí. Esther 8 e 9. Vou voltar aqui em agosto. Quinta-feira. Nós temos em março, né? 5 meses. Para decorar um versículo. Esther 8 e 9. Quem me decorar, quando eu voltar aqui em agosto, tem uma caixa. Se for mais de um, eu dividir o prêmio. Não vou trazer um pacote de caixa de bombom. Esther 8 e 9. Os meus alunos são referências na minha igreja. Os crentes têm que ser referências. E o Jonas estava sendo referência, sim, mas de uma forma negativa. Era o único que estava dormindo. Todo mundo fazendo alguma coisa, e o crente dormindo. E vão acordar de Jonas, e Jonas disse: calma, eu sou crente hoje. Como assim, eu sou crente? Eu sou profeta do Deus Altíssimo. A gente não vai fazer nada. O barco vai afundar e começa a estufar um peito e diz que tu é pregador. Agora eu vou falar com os pregadores só um pouquinho. Vou olhar para a parede para não saber quem prega. Falar sobre os pregadores agora. Tu é profeta, tu é pregador e não está fazendo nada. E vai ficar dormindo, deixar coisa assim, degringolar. Tu é cantor, tu canta. Vou olhar para a parede de novo. Tu é cantor, tu canta na igreja, vai ficar por isso mesmo. Aí o Jonas pede para tirar o alvar, atira no alvar, ele vai para o fundo do mar. No fundo do mar o peixe joga ele lá na praia, ele prega, mas ele passou por tudo isso porque ele não quis obedecer a Jesus. Melhor é obedecer do que sacrificar. Esther, capítulo 8, versículo 9. Maior versículo da Bíblia. Acharam que ia ser moleza? Maior versículo da Bíblia, Esther 8, 9. E chamaram os sátrapas dos presidentes. É bem curtinho, tá? São 13 linhas para decorar. Vocês três aqui tem que decorar. Tá velha já. Na idade de vocês, vou decorar. Desafio. Esther 8 e 9. Deixa eu voltar para no texto aqui. Quando a gente recebe algo da parte de Deus para fazer, é perigoso a gente dizer não fica por isso mesmo. Porque Deus, sabe, eu acho tão bonito Deus escolher alguém para fazer alguma coisa. Eu contei para vocês que há uns anos atrás um pastor me disse: Carlinhos, tu nunca vai ser pregador, tu sempre será professor. Eu queria tanto pregar com as igrejas desse cara. E eu sempre trabalhei na área do ensino. Aí um dia eu fiquei meio chateado e fui orar. Eu disse: meu Deus, eu queria pregar de vez em quando. Em vez de só ensinar. Aí Jesus foi bondoso comigo e me permite pregar na minha igreja.
De vez em quando eu prego aqui, prego lá, porque aquilo que o Senhor manda eu fazer no futuro, fazer com diligência. Eu preguei para 2 pessoas na quinta-feira, na segunda-feira, 2. Eu saí de Cachoeirinha para ir para Eldorado do Sul. Preguei para 2. Comecei a pregar às 8h15, terminei às 9h15. Preguei 1 hora como se fosse um pouco pregando. Porque para Deus eu sempre faço o melhor. Para mim não existe cultinho, para mim é culto. Não existe palavrinha, para mim é mensagem. Não existe, eu ia cantar Cassiane, não veio ninguém, vou cantar o 15. Ah, não, né? Não. A gente canta para quem? Para ser aplaudido? Ou é para Jesus? É para Jesus, aleluia. Não, né? Se vocês faziam isso, eu me deixo. Se tu ensaiou lá o Liette para cantar, canta o Liette. Mas só tem 3. Tem mais um escutando que Jesus Cristo, o Rei da Glória, que está ali, então faz o melhor para Jesus. Tá bom? Bora, voltei para o texto. Jesus está conversando com seus discípulos tranquilamente. Aí tem a ceia, que a gente conhece como Santa Ceia, né? Que Jesus se reúne com seus discípulos. Aí acontece um negócio esquisito, não vamos entrar hoje nos detalhes, mas vai para ser uma coisa feliz. Isso é uma coisa meio triste, que Jesus conta que ia embora. Jesus conta que alguém ia para ele. E aí Judas perguntou: Senhor, serei eu? Não sei, Judas, tu está falando. E vocês conhecem a história, né? Judas foi, traiu a Jesus. Mas ele tinha 3 amigos. Se eu desse o título para a mensagem de hoje, seriam os amigos de Jesus. Quem que gostaria de ser amigo de Jesus? Tem servo e tem amigo. Servo não sabe o que faz o seu senhor, só baixa a cabeça e diz: Senhor. Esse é o servo. O amigo é aquele que conhece aquele que o mandou fazer alguma coisa. E Deus não precisa nem mandar. Deus só diz: eu preciso. E aí o amigo já se apresenta. É isso? Isaías, antes de ter um encontro com Deus, era servo. Quando ele teve um encontro, se tornou amigo. Querem o texto? Eu vou dar o texto. Isaías, depois da morte do seu tio, que era o rei, ele tem um encontro com Deus e aparece uma imagem, uma visão, e ele vê serafins aí e tal. Aí vem o serafim, toca nos lados dele com uma tenaz, uma brasa viva no altar, e uma pergunta aparece. E a pergunta disse: quem há de ir por nós? Não, ninguém mandou, Deus só perguntou. Tipo assim, ó, existe uma necessidade que precisa ser preenchida. E aí Isaías, que agora antes era servo, só dizia senhor, agora era amigo. Ele tem a pergunta e diz: já responde, Senhor, eu estou aqui, envia-me ainda. É assim que Deus precisa de pessoas. Deus não precisa mais de somente servos. Nós continuamos servos, mas precisa mais. Precisa de amigos de Jesus. E amiga para as boas horas e para as horas ruins. Jesus era Deus? Era. Jesus era homem? Era. E agora Jesus iria para a cruz. E antes de ir para a cruz, ele conversa com seus discípulos lá na Santa Ceia, que vocês conhecem. Aí termina o jantar, ele está encaminhando e ele chega no monte, e ali tinha um jardim conhecido como Jardim das Oliveiras. No Jardim das Oliveiras, o nome é esse, já contei para vocês isso. O nome era esse porque tinha uma plantação de oliveiras lá, e lá se fazia o azeite de oliva. Esse azeite que vocês gostam, eu acho. Eu gosto de azeite de soja, eu sou pobre mesmo. Fazer salada com azeite de oliva. Quem gosta de salada com azeite de oliva? Aqui, prova. Nossa, azeite de soja. Então lá tinha um monte que era chamado de Monte das Oliveiras, ou Lagar das Olivas, que era onde se fazia o azeite de oliva. De vez em quando Jesus ia lá com seus discípulos conversar, orar, se afastar. Vou repetir: Jesus ia no monte orar. Deve ser natural para o crente no momento de oração. Que hora, pastor? Não sei. Eu conversava com um menino ontem em Eldorado, ele quer ser obreiro.
Ele usou uma frase muito bonita, parece que ele disse assim: eu queria pregar, mas eu queria aprender para não falar besteira. Eu disse: cara, é comigo mesmo. Eu tinha que botar um negócio bom para te não falar besteira no culto. Eu conversava com ele e dizia: sabe, Rafa, o crente ele precisa ter um momento seu com Deus durante o dia. Qual é a hora, pastor? Não sei, 6 da manhã, 8, 10, 8 da noite, 10, 11 horas da noite, eu não sei. Mas a gente tem que dar um jeito nas nossas 24 horas e tirar o tempo só para nós e Deus. Orar com a minha esposa, pastor, isso é muito bom, tá? Eu estou falando tudo com Deus. Ah, eu gosto de orar com os meus filhos. Ora com os seus filhos. Mas tem um momento tudo em Deus. E o momento de oração com Deus, ele tem que ser uma necessidade para todo crente. É aquele negócio assim, terminou o dia e eu não fiz isso, está faltando alguma coisa. O momento com Deus tem que ser assim. Tem os crentes, os crentes também. Mas tem umas pessoas que se não tomar chimarrão dá dor de cabeça. Olha, né? Está viciado, vem no final do culto morado assim. Mas eu vou de libertação aqui, só libertar dessa era, Marvado. Tem os crentes que não conseguem, se não tomar chimarrão dá dor de cabeça. Meu pai era assim. Faz, o organismo acostuma e dá dor de cabeça. A oração do crente, se não orar, tem que dar dor de cabeça. Se não conseguir dobrar o joelho, não conseguir sentar numa cadeira, pegar a Bíblia, ler um versículo bíblico e chorar, tem que dar dor de cabeça. Há uma necessidade do crente ser amigo de Jesus. De sentar-se ao lado dele, conversar com ele e sentir a presença dele. Eu vou ter no meu coração um propósito. Eu não quero ir no culto e não sentir a presença de Deus. Tá, se eu for doente, se eu voltar para casa doente, para mim não tem problema. E eu estou sendo sincero com vocês. O meu problema é ir no culto e não sentir a presença de Deus. Eu fico preocupado, decepcionado. Que culto gostoso, o louvor estava ótimo. Glória a Deus. Que palavra, né? Não era eu pegando, né? Que palavra, que glória. Né? Tu sentiu Deus? Não. Tá, então, ou o culto é uma coisa errada, ou uma coisa errada comigo, e eu caminho. Não sei vocês. Eu botei no meu coração de se Jesus está no culto, eu preciso sentir a presença dele. Senão alguma coisa está errada comigo. Eu, na minha igreja, começo o culto com a seguinte frase: vamos iniciar este culto em nome de Jesus. Eu farinho, tá? Isso que não é ensinamento, não é doutrina, é coisa minha. Porque quando eu uso essa expressão na minha cabeça, quando eu digo vamos iniciar em nome de Jesus, eu estou com um versículo gravado na minha mente: de onde 2 ou 3 se reunirem em torno do meu nome, eu vou estar com eles. Então, quando eu começo o culto, na minha cabeça, eu digo assim: comecei o culto. Se Jesus estivesse lá fora, que não acontece, ele entraria. E se Jesus está aqui, puxa vida, Jesus está aqui. Sabe, eu sei que é sobrenatural, que é místico, eu sei, mas Jesus está aqui. Se isso é verdade, não pode ser um culto comum. Não pode ser um encontro normal de conversa, de comida, de conversa. Não, se Jesus está presente, tem que ter alguma coisa diferente. E eu preciso sentir esse algo diferente. E para isso tem que passar de servo para amigo. Jesus está cansado de servo. De pessoas que só dizem: sim, Senhor, eu vou fazer, sim, Senhor, eu vou fazer, desculpa, Senhor. Não é isso mesmo. Tem um hino que o pessoal está cantando agora que diz assim: e toca aí, dá o dózinho, e dá o ré aí, aumenta. E se precisar, é só me relar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu Pai. É só chamar, não sobre religiosidade. Eu quero
Deus, o servo tem o medo do inferno. Porque o amigo, por que tu serve a Jesus? Porque eu amo o servo, eu quero morar no servo de Jesus. Essa é a diferença do servo e do amigo. E o Senhor, nesses últimos momentos, precisa de amigos. E ele tinha três, vocês conhecem? Vocês têm na igreja bastante Pedro aqui, né? Pedro, Tiago e João do barquinho. Não tem quem não cantou na escola bíblica esse livrinho? Pedro, Tiago e João do barquinho. Eram Pedro, Tiago e João, que eram três amigos de Jesus. Uma pergunta que eu faço a vocês, para fechar com os 10 minutos que eu tenho dentro do barquinho. Será que vale a pena ser amigo de Jesus? Será que eu ganho alguma coisa com isso? Será que vale a pena alterá-lo de servo para amigo? Será que tem diferença isso na minha caminhada? Vou provar para vocês que tem. Jesus tinha 12 discípulos, é isso, né? Não vale o nome dos 12. Pedro, Tiago e João, ok, salva só 9. Judas tinha 2, fechou. Tomé, Bartolomeu, cadê o João? Tiago tinha 2, faltou muito. André fechou 12. Daqui a pouco vai dar uns 15. Bartolomeu vai falar aqui. Bartolomeu disseram aqui. Fechou 12. E ele separou 3 para ser amigo dele. Para os piores momentos da vida. E agora começou a estreitar. Eu quero ser amigo de Jesus. Para os amigos eu conto as coisas boas e as coisas ruins. Testemunho na igreja eu conto para toda a igreja. Quando acontece alguma coisa boa, o que eu faço? Conto na igreja. E quando eu preciso de ajuda, eu falo com quem? E com os meus amigos. Tinha um colega meu, eu lembro, o Juninho, que trabalhou com a gente, estava na expedição, atrás da mulher assim, né? Quando ele me pediu alguma coisa, eu reclamava mais de mim, mas tu é meu amigo, né? Tu quer que eu peça para os meus inimigos? Eu vou pedir para ti, porque eu sei que vai me ajudar. E aí, o que eu dizia daqui baixinho? Eu disse, tá bom, fala aí. Aí eu ajudava ele. Quando Jesus te convida para ser amigo dele, é para os melhores momentos, mas também para os momentos mais difíceis, mais calorosos, mais quentes. É para ver se nós somos amigos de verdade. Vou falar para vocês. Tem uns crentes que eu conheço que não são daqui, são lá também. Estão gravando? É com a igreja que eu não conheço. Não são daqui. Tem uns crentes que querem ser amigos de Jesus. Mas é só na hora do pão. Na hora de multiplicar o pão, sou amigo de Jesus. Multiplicou o peixe, sou amigo de Jesus. Sermão da montanha, sou amigo de Jesus. Vamos subir no monte para orar que eu estou triste. Procura os amigos. Onde eles estão? Jesus convidou Pedro, Tiago e João. Dobre atenção. Sempre que o Senhor te convida para um particular, é porque tem algo lá na frente que Ele vai te abençoar. E às vezes o particular é no monte, orando, pedindo uma bênção que não vai receber. Está na Bíblia, pastor? Está no texto. Jesus orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Veio a resposta? Não. Segunda oração foi: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Teve resposta? Não. Orou de novo: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Teve resposta? Não. E quando Jesus, meu queridão, minha querida irmã, te convidar para subir no monte e não te dar nada, tu vai continuar crente? Ou tu precisa receber alguma coisa para ser crente? Ou teve silêncio?
Jesus te convida para o culto, nem é esse bem bonito. Diz assim: vamos no culto? Vamos. Hoje eu não vou te dar nada. Vamos no culto. Esse é o amigo, não é o servo. O servo diz: não vou. O amigo diz: tu vai estar no culto, Jesus? Sim, eu vou estar lá, mas eu não vou te dar nada. A tua presença basta. Aleluia. A presença de Jesus basta. Onde? No Monte das Oliveiras, no escuro, sem pão e sem peixe para multiplicar. Mas Jesus convida os crentes que estão aqui hoje: vamos subir no monte. Não vou te dar nada. Aleluia. Vamos. Eita, glória. Eu vou estar lá. Glória. Vamos para o monte sem receber nada, mas eu vou estar. Os três vão para o monte com Jesus, para o Monte das Oliveiras. Jesus ora e Mateus, Marcos e Lucas registram essa passagem. E Lucas usa um termo bem interessante que diz assim: Jesus voltando, veio, os discípulos estavam dormindo de tristeza, mas eles estavam no monte. Glória a Deus. Que maravilha, hein? Aleluia. Vale a pena ir para o monte, dar sono, pesar os olhos, não saber o que vai acontecer, mas continuar pertinho de Jesus. Vale a pena. Eu não estou me exibindo aqui de orar por vocês e abençoá-los no final desse culto. Eu vou orar por vocês e vou pedir que o Senhor abençoe a vida de vocês. Mas eu quero muito mais do que isso. Eu quero inserir na mente, no coração de vocês: o melhor mesmo é subir ao monte com Jesus. Porque eles descem, Jesus é preso, o Pedro não resiste e fala uma besteira ali. Eu não sei, vocês devem ser perfeitos, mas eu não sou. De vez em quando a gente dá umas. Se fosse culto de jovem, eu ia dar uma rateada. Mas não é culto de jovem, hoje eu não posso usar essa expressão. Quando a gente dá de vez em quando mais rachado, mas é procurando acertar. E agora sim eu vou pregar e vou profetizar. Sabe que Pedro, que não era o que queria. Na verdade, Pedro não queria acertar aquele rapaz. Foi uma forma que ele viu de tentar fazer alguma coisa por Jesus. Pedro errou, claro, deveria pegar aquela espada e aquela faca, é claro que não. Mas ele procurou fazer alguma coisa para defender o seu mestre. Às vezes a gente erra tentando acertar. E fica se culpando. Não quer mais orar, não quer mais ir na igreja. Oh, meu Deus. Se tu errou, por que não conversar com Jesus? Contar para ele que errou. Que ele não queria errar. Que ele tentou acertar, mas não errou. O Pedro me taca a faca na cabeça, na orelha do rapaz, corta a orelha do rapaz. Mas Jesus disse: calma, Pedro. O que faria eu? Estou tentando lembrar teu nome e não consigo. Júnior, né? Se fosse eu, Júnior, cortaria o ministério do Pedro ali. Não serve para ser pastor, esquece. Se fosse eu, Pedro deu a chance de ser usado nas minhas mãos, de ter usado essa faca e cortado a orelha desse rapaz. E a gente não faz assim de vez em quando, não? Só porque o irmão errou, a gente quer crucificar ele. E acha que nunca mais pode ser obreiro, pode pregar, pode cantar. Pedro faz tudo isso. E passam uns 2, 3 dias, Jesus chama Pedro e diz: Pedro, preciso de ti. Para quê? Para ser pastor. Não estou aqui confirmando e nem abonando o erro de Pedro. O que eu estou dizendo é que Jesus, quando olha para o nosso coração arrependido, Ele perdoa os nossos pecados e tem algo importante para nós fazer. E aí não é o Tiago, não é o João que vai ficar apontando o dedo para Pedro. Vou pregar para o Tiago, vou deixar o Pedro de lado agora. Não tem registro bíblico. Mas de repente o Pedro e o Tiago ficam lá apontando o dedo. Ah, Pedro, mas o que tu fez, tio?
De repente lá estava lá o outro Judas, não Iscariotes, Judas Tadeu, não Bartolomeu, Pedro. O que tu fez, Pedro? Enlouqueceu. Como é que vai fazer isso na frente do mestre, Pedro? Acabou. Se tinha alguma coisa para ti, acabou, não tem mais mistério para ti. Quero te informar, queridão, não sei o que tu fez. Se tu pôr faca, tocou na cabeça de alguém, cortou, não sei. Se houver arrependimento real, o Senhor ainda vai te usar. E não vem ninguém está apontando o dedo. Se eu me arrependi, o Senhor me perdoou, deixa que Ele trabalhe comigo. Eu tenho as minhas consequências, vou sofrer as consequências, mas quando chama Pedro, preciso de ti, preciso de um pastor para a minha igreja. E eu preciso de um pastor que não seja minha boca, tem que ser um camarada que seja bom mesmo. Eu quero que seja tu, Pedro. Ok? Estou encerrando falando agora de Tiago e João para vir embora. Para minha casinha. Pedro foi pastor da igreja, que foi o Pedro que eu comentei com vocês. Como é que é? Pedro de Mianas? A resposta foi: sim, senhor. Eu te amo. Apacenta? Segunda vez, a primeira pergunta, né? Pedro, me amas? Pedro disse: sim, senhor. Te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez: Pedro, tu me amas? E o Pedro disse: olha, tu sabe todas as coisas? Tu sabe que eu sou aquele que cortou o jeito do mal, soldado do mal? Tu sabe que é o jeito que ele te levou? Tu sabe que eu disse que eu ia morrer por ti? Mas tu sabe que eu te amo também. Jesus está louco, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Teu ministério está confirmado. Tiago, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Quando Paulo vai à igreja, no concílio de Jerusalém, Paulo e todos os apóstolos se reúnem. Lá diz que Tiago toma a palavra, e Tiago então era o pastor local da igreja de Jerusalém. Foi para o monte, mas virou pastor. E eu encerro com João. No finalzinho da vida de João, todo mundo achava, meu querido pastor, que não tinha mais nada para o João fazer. Só que ele tinha subido ao monte com seu amigo Jesus. E aí o anjo aparece para João, ou o próprio Cristo aparece, e disse: João, vamos conversar. Eu preciso deixar aqui uma carta, um livro, para todos os crentes de todas as épocas. Preciso alguém de confiança. Só que eu só tenho 3 que subiram no monte comigo. Pedro já morreu. Tiago já morreu. Tu está disposto, João, quase 100 anos, em fazer alguma coisa para mim? E João disse: Senhor, me usa aí que eu estou pronto para fazer a tua obra. Eu encerro em 3 minutos. Se tu aceitares subir no monte e não receber nada agora, Jesus tem algo grande para colocar na tua mão. Algo poderoso, algo inesquecível. O Senhor tem para colocar na tua mão. Eu só pede uma coisa: eu estou indo para o monte sozinho. Preciso de 3 para chorar comigo. Só isso que eu preciso. Eu consigo achar uns 3 ou 4 crentes aqui, que se Jesus convidar, a gente vai para o monte, nem que seja para chorar comigo. Eu preciso achar uns crentes hoje aqui, que eu vou para o monte com Jesus, tá? Eu estou pregando aqui, está dando uns negócios esquisitos. Eu acho que ele está falando comigo. Eu achei que era para vocês. Puxa, voltou para mim a palavra. Eu achei que era só para vocês. Estou indo para o monte, Jesus. Obrigado. Eu aceitei o convite de Jesus. Eu vou para o monte. O que eu vou receber? Talvez eu não receba nada. Mas lá na frente ele vai procurar pessoas que subiram ao monte comigo. E ele vai te achar. Nessa caminhada ele vai te usar. Fique em pé, que são 9h35. Passei 5 do tempo que eu queria utilizar. Fique em pé, que eu quero falar com você. Posso falar, pastor? Posso. Eu tenho que parar de fazer fiasco, tá ligado?